Quando você estiver se sentindo num beco sem saída, quando as coisas parecem perder o controle e você não ter mais alternativas, quando você estiver triste, desanimado, se sentindo desamparado, sozinho, achando até que Deus não está agindo, saiba que o Pai Celestial ainda cuida de você e tem um plano para todos nós em meio ao caos e à tragédia. Eu sou o pastor Marcos Melo e vou falar sobre esse Deus que muitas vezes nos surpreende com as suas ações em favor do homem, em favor de todos nós. E veremos isso através de um exemplo histórico de um personagem do Antigo Testamento, o profeta Elias. Fique comigo e vamos juntos descobrir o que Deus fez através da vida desse profeta e assim também descobrirmos o que ele pode fazer por nós. Nós vivemos num tempo de pandemia. Esse tempo é tão difícil para todos nós que nos recolhemos em nossas casas. Ficamos reclusos, enclausurados, isolados, com medo, atemorizados quanto ao futuro, sem saber o que fazer. Mas Deus tem um propósito para tudo isso. Deus nos surpreende, porque muitas vezes nós queremos ver as coisas acontecendo de uma forma estrondosa, de uma forma grandiosa. Mas às vezes Deus nos fala de uma forma tranquila, suave, como um ciclo. E nós precisamos esperar, precisamos aguardar a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz isso em toda a história. Ele cuidou dos seus servos, Ele cuida de nós. E através do exemplo de Elias podemos entender que Ele nos ama e que Ele está ao nosso lado. Vamos aprender sobre isso? Nós vivemos no mundo hoje em um período de manifestações espetaculares. Vivemos em um período no qual todas as coisas tomam proporções que muitas vezes não têm. Fruto dos meios de comunicação, fruto do poder do marketing, que engrandece produtos, pessoas, acontecimentos e coisas. Em meio a essas manifestações, parece que nada mais nos surpreende. Estamos tão acostumados a ver e ouvir grandes acontecimentos que do dia para a noite tomam as páginas dos jornais e a tela da televisão, que já não prestamos mais atenção no que realmente importa. Já não prestamos atenção às coisas pequenas, tidas como insignificantes. Em vista disso, é importante meditar no Deus que surpreende, no Deus que se manifesta de forma surpreendente. E é isto que vemos nesse texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 19, de versos de 1 a 18, que conta a história do profeta Elias. Muitos de nós, desde a tenra idade, ouvimos grandes histórias dos heróis da fé, e esse é um dos heróis a serem descobertos. O ciclo de Elias, a narrativa da trajetória do profeta, nos traz muitos aspectos de uma vida dedicada ao Senhor, de uma vida de vitórias, uma vida pautada nos princípios do Deus de Israel, mas não menos que uma vida humana. Sim, uma vida nos limites da condição humana. Fique aqui comigo e vamos juntos viajar para a Palestina no século IX a.C. e descobrirmos como Deus agiu na vida do profeta Elias e o levantou em um momento de incerteza, de depressão e tristeza e o levou a ser um dos grandes profetas do reino de Israel. Não saia daí
Este Deus que trabalhou na vida de Elias também pode trabalhar na sua vida, porque Ele muitas vezes nos surpreende. E é isso que nós vamos falar nessa manhã. O Deus que surpreende. O texto base é 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 18. O texto diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta e come. E olhou ele e viu, e junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, e tocou-o, dizendo: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O texto base para a nossa viagem está registrado no capítulo 19. Porém, se nós lermos o capítulo 18, nós vamos perceber na história de Elias o quanto Deus realizou através desta vida, enfrentando os 450 profetas de Baal. Elias foi corajoso, destemido, confiou em Deus e enfrentou todos aqueles que se opunham ao Senhor e adoravam ao Deus Baal, o Deus dos cananeus. Baal era o Deus Sol,
adorado pelos povos antigos, chamado de Deus da fertilidade. Na sua adoração, as pessoas se prostituíam e enchiam os montes e outeiros com imagens e ídolos que representavam esta adoração. Era idolatrado até pelo povo de Israel, quando estavam afastados do Senhor. Elias era profeta de Yahvé, o Deus de Israel, e foi chamado e enviado para falar contra os reis e o povo que se desviaram do Senhor, desviaram dos caminhos que estavam propostos para a vida deles. E assim era o trabalho de Elias. No capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, nós notamos um Elias diferente. Não aquele Elias do capítulo 18, corajoso, destemido, que enfrentou os profetas de Baal, mas um Elias tímido, covarde, abatido, que ficou temeroso com a ameaça da rainha Jezabel sobre a sua vida. E por isso ele fugiu, por isso ele se escondeu, por isso ele pediu a morte. Nós vamos ver que Elias estava aqui numa situação limite. E essa situação o levou a ter esses sentimentos comuns no ser humano. Elias está, por assim dizer, num beco sem saída. Elias, o profeta fiel, a aliança do Senhor Deus, está conturbado. Ele se encontra em uma situação de extrema gravidade. Por um lado, está ameaçado de morte pelos profetas de Baal, como pode ser visto e lido no capítulo anterior, capítulo 18. Por outro lado, está jurado de morte pela então rainha Jezabel, mulher de Acabe, o rei de Israel. Aos profetas de Baal, Elias conseguiu vencer, mas contra o poder de Jezabel, o profeta nada pôde fazer. Elias estava à mercê desse poder. Ele estava com a sua vida ameaçada. Ele estava com a sua vida por um triz. Ele estava na corda bamba. O texto apresenta o estado de ânimo de Elias como desolador. Nós não temos condição para fazer essa análise psicológica da sua situação, mas podemos ver pelas suas reações, da forma como ele lidou com essa situação, que ele não estava bem. As palavras da narrativa denotam um momento de desconsolo, um momento de descaracterização do ser humano. No versículo 4, ele está pedindo a morte. Tragicamente, o profeta, que sozinho há pouco havia zombado e derrotado os profetas de Baal, agora pedia a morte. Encontramos um Elias em uma situação de tristeza, de amargura, de perseguição, de dor. Mas Elias não era o único a ter essa experiência de pedir para si a morte. Nós temos outras narrativas na palavra que também falam de outros personagens bíblicos. Por exemplo, Jó. Jó teve a mesma experiência lá no capítulo 3, por causa do seu sofrimento, Jó pediu a morte. Nós temos o exemplo também de Jeremias, que no capítulo 20, numa situação de extrema gravidade, por causa da perseguição, por causa do sofrimento, também pediam para si a morte. É uma situação desesperadora, mas graças a Deus, Elias não estava sozinho. Graças ao Senhor, que o guardou, que o protegeu, ele estava amparado e Deus estava com ele. No caso de Elias, nós vemos que a sua situação era uma situação limite. Ele se deita angustiado e só dorme. Temos aí um quadro de depressão. Quando alguém sofre, quando alguém tem um problema muito grave e só fica deitado, não quer fazer mais nada. Então, no caso de Elias, foi a mesma coisa. O anjo do Senhor o acorda uma vez e disse: Elias, se alimente, porque você tem um grande caminho a percorrer. Elias era um homem de oração.
Elias estava esperando a resposta de Deus. Ele estava acostumado a orar. E quando ele orava, as coisas aconteciam. Mas naquele momento, ele estava fragilizado. Naquele momento, ele só queria ficar deitado. Ele não estava nem com fome. E o anjo disse: Elias, come, levanta-te, come, fortifica-te, porque o caminho que tens para a frente é longo. Isto está lá no versículo 7 do livro. E Elias sai e vai para o Monte Horebe. E lá também ele vai encontrar uma outra situação. E é assim que nós vamos ver. As montanhas do Antigo Testamento e em todo o Antigo Oriente eram consideradas a habitação dos deuses. O lugar onde se pode encontrar Deus é o lugar mais alto. Pelo menos era assim que eles pensavam. E o Senhor é o Deus que se manifesta, não apenas nos montes, mas também fora deles. E encontramos o Senhor, nosso Deus, no Sinai, no Horebe, no Sião, no Hermon, e em vários lugares ali na Palestina. Elias se dirige para o Horebe. É interessante no texto o fato de Elias, tendo ir para o caminho de Damasco, se dirige para o Horebe, porque existia uma fórmula bastante eficaz para se fugir de Deus, para se esconder, é se colocar em evidência. E Elias, fugindo de Deus e pedindo a morte, vai justamente para o monte que o Senhor vai se manifestar. Ele entra ali numa caverna, passa a noite naquela caverna e, escondido com medo, apavorado com a possibilidade de ser humilhado e morto pela rainha Jezabel, ele pede para si a morte. Para ele é melhor morrer do que se entregar entregar a vida nas mãos dos inimigos, porque derrotado o servo, seu senhor também estará derrotado. Derrotado Elias, o Senhor também estará. E com medo, o temor, o tremor, Elias vai para dentro da caverna e se esconde ali no Monte Horebe. Escondendo-se e fugindo do seu ministério e do seu trabalho, é nessa caverna que o Senhor fala a ele. Que fazes aqui, Elias? Isso está lá registrado no versículo 9. O que você está fazendo aqui, Elias? O caminho é longo, o caminho é em direção a Damasco. É necessário coroar um rei, é necessário ungir um profeta, é necessário viver a vida cotidiana, voltar à vida pública, voltar ao seu ministério, a carreira que eu te propus. E você aqui, dentro dessa caverna, quando Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? A resposta de Elias é uma verdadeira confissão de fé. Senhor, eu tenho sido zeloso, os filhos de Israel deixaram a aliança, derribaram os altares, mataram os profetas, e eu fiquei aqui só, e procuram tirar a minha vida. Isso está no versículo 10. Isso parece plenamente justificável. Qual de nós, humanos, conscientes da nossa condição, no nosso limite, não entraria também, se esconderia em uma caverna? Estrategicamente, é a melhor coisa a fazer. Esconder-se até que a tempestade passe, até que a ameaça se dissipe, até que tudo volte ao normal. Mas o texto vai mostrando que a vida só voltará ao normal com as suas lutas e com as suas dificuldades. A vida só voltará ao normal se Elias puder caminhar novamente, se Elias puder cumprir a sua missão, se Elias puder ir adiante. E começam as demonstrações às quais Elias estava acostumado. Dispõe-te e vai à porta da caverna, Elias, e o Senhor passará diante de ti. Eis que o Senhor passava, e um grande e forte vento despedaçava as penhas diante dele. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo,
mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Assim nos registra o texto nos versículos 11 e 12. Vento, terremoto, fogo são elementos da teofania de Deus no Antigo Testamento. É assim que Deus se manifestava. Para Moisés, Deus disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é santo. E a sarça ardia e não se consumia. Trovão, tempestade, saraiva, fogo e granizo faziam parte da maneira de Deus se manifestar. Elias estava acostumado com essas manifestações de poder. Um vento forte que fendia a pedra, abalava os montes. Era uma manifestação espetacular, como fogo e fumaça. Se atualizados para os dias de hoje, seria como fogos de artifício, ribombar de trovões e banda marcial. Deus se manifestava ao seu povo de formas extraordinárias, que estava acostumado a vê-lo poderosamente através dessas manifestações. Um poder só conhecido pelos que participaram da sua história. Mas, surpreendentemente, o Senhor não estava no vento. Surpreendentemente, Deus não estava no terremoto. E da mesma forma, Deus não estava no fogo. Elias vai ouvir a voz de Deus numa brisa leve e suave. O Senhor surpreendeu a Elias. Ele passa numa brisa leve e suave. Cadê o vento? Cadê o terremoto? Cadê o fogo? Mais nada. Apenas uma brisa. Uma brisa que Elias podia sentir na sua face. Uma brisa de calma, de paz, de tranquilidade. Uma brisa leve. Estava o Senhor. Ele estava se manifestando de forma inusitada, de uma forma até então desconhecida, surpreendente. Deus se manifesta dessa forma também para nós. Quantas vezes nós queremos o fogo, o barulho, a tempestade, mas não. Deus aparece de uma forma tranquila, em paz, em sossego. Para Elias, acostumado a essas grandes manifestações de poder, estranhou bastante. Agora, esse mesmo Deus, com esse mesmo poder, aparece, se manifesta, se dá a conhecer e fala por meio de uma brisa leve e suave. Ouvindo Elias Deus falar, envolveu seu rosto no seu manto e se pôs à entrada da caverna. E eis que veio uma outra voz e disse: que fazes aqui, Elias? Isso está no verso 13. E novamente a repetição do que fora dito no versículo 10. Senhor, eu tenho sido zeloso. Os filhos de Israel deixaram a aliança, derribaram os altares, mataram os profetas, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. A palavra do Senhor é esta: vai, Elias, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, o rei sobre Israel, e Eliseu, profeta em teu lugar. Pois também eu conservei em Israel 3.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que ainda não o beijou. Versículos 15 a 18. Elias retomou o seu caminho. A vida retoma o seu ritmo normal, quando Elias retoma o seu caminho animado pela palavra de Deus. Quando de forma surpreendente ele ouve a voz do Senhor, Elias retoma o seu caminho e o seu ministério. Continua com medo, continua tomado de medo, mas agora não é o mesmo que o leva à frente. Agora é a companhia de Deus que o anima. É a reconsideração de que Deus está presente exatamente nas horas em que se precisa dele. É isso que anima o profeta a ir adiante. O que anima o profeta a continuar exercendo o seu ministério, a clamar contra os pecados do seu povo, a denunciar a opressão e a corrupção do reinado de Acabe, a denunciar a idolatria ao deus Baal, o desvio em que Israel estava andando.
Elias retoma o seu caminho, se reencontra e sai da sua situação limite, do seu estado de quase morte, do seu desejo de desistir, do seu enfrentamento com a dificuldade. E retomando o seu caminho, vai cumprir cabalmente o seu ministério, vai levar adiante a sua vida. A vida vai voltar ao normal. Novas lutas, novas dificuldades, novas situações se depararão na vida desse profeta, como se depara na vida de qualquer ser humano. Entretanto, ele saberá sempre que o Senhor, o Deus de Israel, se manifestará inusitadamente, inesperadamente, surpreendentemente. Onde menos se espera, na situação onde menos se espera, Deus se manifesta. Deus se manifesta porque sempre esteve ali, sempre esteve junto de Elias, sempre está junto de nós, porque sempre o amparou, porque sempre nos ampara, porque foi junto com Elias para embaixo do zimbro, porque o Senhor deitou com Elias ali, porque Deus estava em companhia de Elias desde o começo da sua carreira. E quando Elias sai à porta da caverna, Deus vai falando com ele. A voz do Senhor é Deus presente na vida do profeta. Deus presente na vida de todos aqueles que confessam o seu nome. E para terminar essa nossa reflexão, nós também passamos por um ano de muitas incertezas, de medo, de pavor, de tristeza, em uma situação tão delicada, tão conturbada, tão desesperadora como ocorreu com Elias. Medo da morte, medo do abandono, medo do caos, medo do vírus. Mas diante dessa situação, olhe nas coisas simples ao redor, olhe nas manifestações que nos parecem insignificantes, formas de Deus falar conosco. Agora, descobrimos como é importante um toque, um abraço, um aperto de mão, um carinho, estar perto de alguém. Ao invés de olharmos apenas os fogos de artifício, as bandas marciais, o festejo, o fogo, a tempestade, olhe também para as coisas simples. Olhe para a vida, olhe para as crianças, olhe para a saúde, e nós veremos Deus presente, e nós veremos Deus atuando, e nós veremos Deus conosco. Ouçamos os sons inaudíveis em nosso mundo moderno, e ouviremos a voz de Deus. Contemplar, dentre as paredes brancas e frias de um hospital, ou mesmo no quarto de nossa casa, e ver o facho de luz que atravessa a janela pela manhã, e uma borboleta que pousa em nossa folhagem. Deus nos surpreende a todo momento com as suas manifestações. Ele está presente, Ele está atuante, Ele está vivo, Ele se manifesta em toda e em qualquer situação. Nós não conhecemos toda a vida de Elias, mas essa situação limite foi registrada para que todos saibam que o Senhor Deus está presente onde menos esperamos. Está presente nas coisas que não observamos. Está presente entre nós, nas coisas pequenas e insignificantes. Olhemos, pois, para elas e sigamos o nosso caminho com a graça do bom Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus esteja no coração de cada um, que todos tenham um ano repleto de alegria, de paz e de saúde. Em nome de Jesus. Amém. E para encerrar, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por essa palavra, por essa manifestação tão suave e tranquila que o Senhor faz ao nosso coração. Nós sabemos que o Senhor se manifesta de todas as maneiras. Hoje se manifesta através de Jesus Cristo. Isso está marcado em nosso coração.
tal como fizestes com o teu servo Elias no passado, guardando e protegendo e mostrando o caminho. Também faça isso conosco hoje, porque muitas vezes ficamos desnorteados. Nos ajude, nos proteja, esteja com cada um. Abençoa a tua igreja. Nós agradecemos por tudo e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.